Bom dia. Cresce o número de assaltos a bancos no interior do estado. Você vai saber mais sobre a Câmara de Conciliação e Arbitragem Empresarial. No estúdio vamos falar sobre o mau hálito e as formas de tratamento. E mais futebol. Sampaio volta a campo hoje pelo Campeonato Brasileiro. Hoje é 16 de outubro de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E a gente começa a edição de hoje falando da fragilidade na segurança em agências bancárias. No interior do estado, a situação é ainda pior e os assaltos e arrombamentos são constantes. Durante todo o ano de 2014, ocorreram 45 arrombamentos a caixas eletrônicos em agências do estado. Nessas estatísticas também são contabilizados terminais alvos de explosões. O mês de outubro ainda está na metade e os números já quase se equiparam ao ano passado. Até agora foram cometidos 43 crimes do tipo. Se o ano de 2014 já foi um ano que teve um crescimento, no ano de 2015 a gente experimenta uma onda ainda maior de assaltos e arrombamentos. O último caso ocorreu na madrugada de quinta-feira, quando uma agência do Banco do Brasil na cidade de Lima Campos foi explodida por bandidos. A instituição financeira não divulgou a quantia levada. Até agora, nenhum criminoso foi preso. De acordo com a Superintendência Estadual de Investigações Criminais, um dos motivos para esses índices preocupantes é que, ao mesmo tempo em que a polícia intensifica os trabalhos na tentativa de coibir essas práticas criminosas, as quadrilhas também se especializam na modalidade de rouba-banco. A partir de um determinado ano, isso começou a se especializar. Então surgiram os cortes de caixa eletrônico maçarico e hoje em dia a modalidade mais utilizada é essa da utilização de explosivos, que está praticamente 80% a 85% de todas as ações são nessa modalidade. A situação é ainda mais grave no interior do Maranhão. Os assaltantes têm ciência que as agências não contam com um eficiente sistema de segurança, o que as torna muito frágeis. Responsabilidade que, de acordo com o Sindicato dos Bancários, deve ser atribuída não só aos banqueiros, mas também aos órgãos de segurança pública. Então isso mostra a necessidade do poder público, a Secretaria de Segurança Pública, juntamente com os bancos, apresentarem soluções para dar fim nessa situação. E a Receita Federal paga hoje as restituições do quinto lote do Imposto de Renda Pessoa Física 2015. Ao todo, 1 bilhão serão liberados para 1 milhão de contribuintes. A consulta ao lote pode ser feita no site da Receita, pelo Receita Fone, no número 146, ou pelo aplicativo para tablets e smartphones. O dinheiro será depositado nas contas informadas na declaração. Os 2 últimos lotes regulares serão liberados em novembro e dezembro. E ainda falando em economia, a Bovespa teve alta de 0,96% aos 47.161 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial teve queda de 0,32%, cotado a R$ 3,80. O peso teve queda de 0,55% e vale 40 centavos. O euro também teve queda de 1,41%, cotado a R$ 4,31. E a seguir vamos falar sobre o mau hálito e as formas de tratamento. E você vai saber mais sobre a Câmara de Conciliação e Arbitragem Empresarial. Agora são 7h35, Bom Dia Maranhão, volta já. E começa neste domingo o horário de verão. A medida deverá resultar em uma economia de 7 bilhões nos investimentos previstos para o setor elétrico brasileiro. O estado do Maranhão não está inserido no novo horário. Porém, a população precisa ficar atenta aos horários de voos e funcionamento de agências bancárias que, durante este período, abrem e fecham 1 hora mais cedo. Confira agora como fica a previsão do tempo para esta sexta-feira em todo o estado. Instabilidades seguem atuando em parte da região Nordeste. No Maranhão, o tempo segue quente e seco. Em Bacabal e Itapecuru-Mirim, a máxima será de 33 graus.
Em Chapadinha deve variar entre 24 e 34 graus. Em Caxias promete ser um dia bastante quente, com a mínima de 22 no início da manhã e calorão de até 40 durante a tarde. Em São Luís, 25 a mínima e 32 a máxima. E você vai saber mais agora sobre a Câmara de Conciliação e Arbitragem Empresarial, que é uma oportunidade para empresas e clientes resolverem problemas sem precisar virar processo judicial. Vamos ao vivo falar mais com o repórter Eduardo Ericeira. O Eduardo, explica pra gente então, os conflitos empresariais estão entre os mais comuns na justiça brasileira? É bem isso? Bom dia. Muito bom dia, Eliane, bom dia a todos que acompanham, bom dia, Maranhão. Pois é, muita gente não tem conhecimento, mas os processos empresariais são muito comuns, sim, na justiça, em toda a justiça brasileira. Eu vou conversar agora mais sobre o assunto, inclusive, para debater sobre esse assunto. Vai ter um evento na próxima segunda-feira com o Ivaldo Prado, que é presidente da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial da Associação Comercial aqui do estado do Maranhão. Ivaldo, pois é, tem muita gente que não tem conhecimento, né? Mas os conflitos aí empresariais, os processos empresariais são bem comuns aqui na justiça, né? Isso, muito bom dia a você. Bom dia a todos. Sim, a maioria dos processos hoje envolvem empresas, tá? São poucos processos que estão envolvidos somente pessoas físicas. Então a intenção da Câmara é justamente essa, está criando a cultura no empresário em geral e está resolvendo seus conflitos fora da justiça. É muito mais rápido e muito mais barato para todos os empresários. E é isso que a gente vai estar mostrando lá no encontro, exemplo de grandes empresários daqui do estado que atuam justamente na conciliação, na mediação, e agora nós estamos oferecendo a arbitragem através da Câmara Brasileira. Agora esse trabalho é considerado relativamente novo em relação aos outros estados, não é isso? Na verdade, a lei de arbitragem já existe desde 96. Com relação a outros estados, sim. Essa Câmara nós estamos trazendo para cá agora, ela já existe 81 câmaras a nível Brasil, da CBMAI. Tá? Então nós estamos trazendo a expertise, a experiência dessas câmaras do Brasil aqui para o Maranhão. Então estamos trazendo o que há de melhor em mediação e arbitragem para o Maranhão hoje para estar oferecendo para os empresários. Agora, tentar resolver o problema dessa forma a partir da Câmara, como você disse, tem dois pontos importantes, que é a questão de ser menos burocrático e melhor financeiramente para o empresário, não é isso? Você imagina que um processo na justiça demora de 5, 10 até 20 anos. Tá? Se você opta pela mediação e conciliação, você resolve em uma semana, um mês no máximo. A arbitragem tem prazo legal para ser concluída em até 180 dias. Tá? Então, o quê? 6 meses. Tá? Então, é um processo muito mais rápido e muito mais barato para o empresário. Tá? Fora que, como é um processo de autocomposição, que as partes têm que acordarem fazer um acordo juntas, tá? Eles não saem dali brigados, eles continuam fazendo negócio e fica melhor para todo mundo dessa forma. Como funciona em qualquer outro processo? A conciliação sempre é melhor? A conciliação sempre é melhor. O Tribunal de Justiça vem fazendo um excelente trabalho nesse sentido, coordenado pelo Dr. Alexandre Abreu, com as câmaras de conciliação do Tribunal de Justiça. E nós estamos vindo para somar e para ajudar e para fazer corpo nesse movimento também. Tá, então só lembrando, Ivaldo, o encontro acontece já agora na próxima segunda-feira, dia 19, não é isso? Exatamente. Segunda-feira, às 8 horas, na Associação Comercial, convidamos todos os empresários para fazer parte desse movimento e para conhecer o que é a mediação, a arbitragem e os benefícios para a sua empresa. Ok, agradecendo a participação aqui do Ivaldo Prado, que é presidente da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial da Associação Comercial do Estado do Maranhão. Voltamos com você, Eliane. Obrigada, Eduardo. E olha só, agora a gente vai mudar de assunto. Vamos falar de mau hálito ou halitose. Você certamente conhece alguém que tem ou teve mau hálito. O mau hálito ou halitose é um problema de saúde, mas que pode ser tratado. Sobre esse assunto eu converso agora com a representante da Associação Brasileira de Halitose, Ilusca Fontes. Ilusca, bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda ao Bom Dia Maranhão. E aí a gente fala sempre de mau hálito, que é algo meio constrangedor até a gente tocar nesse assunto, mas ao contrário do que muitas pessoas falam, pensam, as causas não estão necessariamente relacionadas a problemas estomacais. Explica isso pra gente. Isso aí é um mito, né, de que uma das causas do mau hálito seja o estômago. 90% das causas do mau hálito, ela se encontra na boca, tá? Que no caso são as cáries, problemas na gengiva, próteses mal adaptadas e principalmente a diminuição do fluxo salivar, que vai levar a uma descamação, tá, da boca, né? Quando a gente pega sol, quando a pele não descama, a mesma coisa acontece na boca.
Então, só que a gente não percebe por causa da saliva, né? Sim. Que é sempre muito úmido. E ocorre essa descamação. Essa descamação são células mortas. E essas células mortas vão ser comidinhas de bactéria. Sim. E as bactérias, elas soltam, né? Elas soltam os odores que são responsáveis pelo mau hálito. E aí você começa a falar de odores, a gente também lembra dos fumantes. Esses fumantes, eles têm uma probabilidade maior de ter mau hálito? Sim, os fumantes, existem mais de 60 causas de mau hálito. E entre eles o fumante, né? O fumante, ele impregna isso, né? Não só na boca, como no pulmão. Porque quando a gente fala, a gente não fala com o ar do estômago, que é a questão do mito, né, do estômago. Sim. Quando a gente fala, não é o ar do estômago, é o ar que vem dos pulmões. Então, às vezes, alguns medicamentos causam mau hálito, alguns alimentos. Por quê? O que acontece? Quando a gente ingere, esse alimento pode cair, alguns odores caem em nível sanguíneo, né? Então, vai haver uma troca gasosa em nível de pulmão e sai junto com o CO2. Então, por isso que quando a gente fala, o ar que vem é dos pulmões, então não é nada relacionado ao estômago. E aí eu comecei a entrevista falando dessa questão do constrangimento. Às vezes a gente tem colegas, quem nunca teve um colega próximo, um amigo, de repente alguém da família que teve mau hálito, mas a gente não consegue chegar até essa pessoa e falar para ele. E ele também, a pessoa que tem mau hálito, na maioria das vezes, não percebe que tem mau hálito. Por quê? Olha, existe um fenômeno no nariz, que são as células que são responsáveis pelo olfato, que a gente chama de fadiga olfatória. Sim. A gente sente o cheiro uma vez por vez, tá? Então, o que acontece? Quando você passa um perfume, um minutinho depois você para de sentir aquele perfume, não é isso? Sim. Então, essa questão de você passar, de sentir um cheiro por vez, e pela proximidade da boca com o nariz, a gente só sente esse cheiro uma vez. Então, o que acontece? Você está sentindo o cheiro da boca o tempo inteiro, então você não sente que está com mau hálito. Então, quem tem mau hálito não sabe que tem mau hálito, tá? E as pessoas que às vezes se sentem constrangidas de avisar alguém que tem mau hálito, a ABA, a Associação Brasileira de Halitose, tem no site abha.org.br um serviço de SOS de combate ao mau hálito. Sim. Porque as pessoas elas ficam constrangidas de avisar. Então a ABA ela usa esse serviço para que as pessoas entrem em contato, para que ou mandam um e-mail ou o endereço da pessoa, porque às vezes a pessoa não tem e-mail. E a ABA faz isso por você. Ah, que interessante. Só para ficar claro, então, se de repente você tem um amigo que tem mau hálito, você não precisa necessariamente, então, dizer para o amigo. Não. Você pode entrar em contato com a associação e a associação faz isso por você? Fazemos isso, sim. Faz isso, sim. Muito interessante. E a pessoa que tiver coragem de avisar, porque às vezes fica muito constrangido, chame a pessoa de forma respeitosa, bem reservado, e fale, porque o mau hálito, ele não é uma doença, tá? Mas ele pode revelar patologias ou problemas de saúde. Pode ocasionar doenças futuras? Não, é o contrário. O mau hálito, ele não é uma doença. Sim. Ele é a patologia que provoca o mau hálito. Certo. Como eu falei, 90% não está na boca. Então, as cáries provocam mau hálito. É uma patologia. Doenças na gengiva é uma patologia que causa mau hálito. Então, ela revela, a mau hálito, ele é um sinal de que tem alguma patologia, que é algum desequilíbrio no organismo. A boa notícia é que tem tratamento. Tem tratamento, sim. O que acontece? A gente precisa fazer o diagnóstico, né? Fazer algumas alterações, alguns ajustes no paciente, tá? Para que entre uma das coisas que a gente sempre gosta de falar, orientar o paciente, é que ele beba bastante água, tá? Porque um dos principais fatores não é a diminuição do fluxo salivar, então que ele tome bastante água, que atividade física, porque o estresse também diminui o fluxo, tá? Fazer meditação, porque também o estresse, né, a questão do estresse também, que é a mesma coisa do estresse, diminuição do fluxo. As pessoas se alimentarem a cada 3 horas. Quando as pessoas passam muito tempo sem se alimentar, há uma hipoglicemia. Com essa hipoglicemia, o organismo ele precisa de energia para funcionar. Então, como não vai ter alimento, ele vai começar a queimar gordura. E a queima de gordura vai ocorrer o quê? No nível sanguíneo vai exalar
vai ocorrer uma troca gasosa em nível de pulmão e vai exalar um cheiro de um odor de manteiga rançosa. Nossa. Então, essa é algumas coisas que a gente tem que fazer os ajustes. O Conselho Regional de Odontologia, inclusive, vai realizar no sábado amanhã toda uma campanha voltada aí para a halitose, né, para o combate ao mau hálito. Isso. A campanha ela começou dia 22 de setembro, que foi o Dia Nacional de Combate ao Mau Hálito. Juntamente aqui em São Luís a gente vai fazer uma parceria com o Conselho, né? Sim. E que agora, sábado, em 2 shoppings da cidade, a gente vai fazer educação, parte educativa, orientar a população com relação às causas da halitose, desmitificar, né, de mito a questão do estômago, que realmente é 1% das causas da halitose, e orientar as pessoas com relação à forma de tentar minimizar essa situação. Ok, eu conversei com a representante da Associação Brasileira de Halitose, Ilusca Fontes. Obrigada pelos esclarecimentos. Bom dia. Eu que agradeço. E a seguir, fiéis católicos fazem homenagens à padroeira de Imperatriz e tem também as dicas da agenda cultural. 7h50. Não sai daí, eu volto já. Centenas de fiéis participaram das homenagens a Santa Teresa d'Ávila, padroeira de Imperatriz. Ontem à tarde, a festa foi encerrada com procissão pelo Rio Tocantins e pelas ruas da cidade. Antes da procissão começar, a imagem de Santa Teresa recebia vários fiéis. Muitos pediam graças e outros agradeciam as que já foram alcançadas. De joelhos, Missilene reza e se emociona por uma graça recebida para sua sobrinha de 3 meses de vida. A mãe dela deu à luz, ela ficou na UTI 1 semana e eu falei, se ela menos de 1 semana estivesse em casa, no dia da procissão dela, eu trazia ela aqui. Este ano a comemoração é de 163 da cofundadora da cidade e de 500 anos de seu nascimento. Que ela tem uma coisa muito linda na sua vida, ela não passava um dia sem fazer um serviço ao irmão, sem serviço próximo. O que é que isso quer nos ensinar? Que a nossa vida é serviço. Quando a procissão deu início, fogos de artifícios anunciavam a saída pelas águas do Rio Tocantins. Na primeira etapa fluvial, que percorreu uma distância considerável pela balsa. Na chegada no porto, uma multidão de fiéis já estavam a esperar a chegada da imagem, que foi recebida com muita emoção. Pés descalços, camisas suadas, vela na mão e muito louvor marcou a procissão terrestre. Mais uma vez, os fiéis da região atenderam ao chamamento de Santa Teresa d'Ávila e transformaram a tradicional procissão de Imperatriz em um verdadeiro espetáculo de fé e esperança. O bispo de Imperatriz destaca o crescimento das comemorações no decorrer dos anos e faz estimativas futuras para a festa. Cada ano aumenta em torno de 5%, 10%. E se a gente fizer um pouco mais de comunicação, certamente daqui a uns 10 anos teremos que mudar o percurso, que vai ser pequeno, para que os carros possam acompanhar. E tem início hoje o 43º festejo de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá no bairro da Coab. A festividade católica segue até o dia 25 de outubro. Considerado um dos mais tradicionais da capital, concentra centenas de fiéis durante as 10 noites de programação. O festejo terá como tema, com a Mãe do Perpétuo Socorro, somos Igreja Servidora. Todos os dias, a programação vai contar com alvorada festiva às 6 da manhã e às 6 da tarde, terço e novena, e às 7 horas da noite, missa. E agora a gente muda de assunto e fala de futebol. O Sampaio volta a campo hoje pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A partida é contra o Boa Esporte em Minas Gerais. Vamos voltar a falar com o repórter Eduardo Ericeira, que tem mais detalhes. O Eduardo, Sampaio então está de olho no G4, é isso? É isso mesmo, Helene. De voltar ao G4, já que apenas 2 pontos separam o Sampaio, 8º colocado atualmente na tabela, do 4º colocado,
que é justamente o Santa Cruz de Pernambuco. Mas tem outros times aí na frente do Sampaio, tem o Náutico, tem o Bahia, o Paysandu e o próprio Santa Cruz estão à frente do Sampaio. O Sampaio, se vencer o Boa Esporte hoje, jogando fora de casa, lá em Minas Gerais, ele volta para a 4ª colocação, entra no G4 e dorme no G4, já que apenas 2 partidas nessa sexta-feira se enfrentam Boa Esporte e Sampaio, o Sampaio fora de casa, como eu disse, às 7h30 da noite de hoje, e a outra partida é entre Vitória e Paraná. Amanhã também tem partidas importantes, o Sampaio vai dormir no G4 se vencer o Boa Esporte e vai ficar de olho nas partidas de amanhã, que podem vir aí a mexer na tabela. Tem clássico pernambucano entre Santa Cruz e Náutico, isso já amanhã. Também tem ABC e América Mineiro, que também o América Mineiro está na frente do Sampaio. Tem Oeste e Bahia, jogo importante também para o Tricolor, e Paysandu e Macaé, partida que acontece no Pará, também importante aí na tabela para as pretensões do Sampaio do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O Sampaio que tem um retorno aí de jogadores importantes, dos 2 zagueiros considerados titulares, do Plínio, que cumpria a suspensão, e também do Luiz Otávio, que estava entregue ao departamento médico e foi liberado. Também do meio-campo Nadson, que volta ao time tricolor, e do atacante Jamie, que também retorna ao Sampaio e viajou para Minas Gerais. Mas tem desfalques importantes por outro lado. Os atacantes Pimentinha, Edgar e Henrique, que estão entregues aí ao departamento médico, e também do lateral Raí, que não viajou, sentiu o tornozelo e não viajou. E também outro desfalque para o Sampaio é o Valber, que teve problemas aí pessoal e também não pôde viajar para Minas Gerais. Agora, falando só rapidamente do Campeonato Maranhense da Série B, também tem partida importante nesse final de semana, a decisão do 2º turno do Campeonato Maranhense. Se enfrentam aqui no Estádio Castelão o Marília de Imperatriz contra o Maranhão. Se o Marília empatar, ele leva o título do 2º turno e força uma decisão contra o próprio Maranhão. Se o Maranhão vencer, ele conquista o 2º turno, como já venceu o 1º turno, é campeão automaticamente, lembrando que apenas uma vaga no acesso à Série A do Campeonato Maranhense de 2016. É com você, Eliane. Obrigada, Eduardo. Bom dia. E hoje é dia de ficar por dentro das dicas da Agenda Cultural. Fique ligado nas dicas de lazer para o fim de semana. Em cartaz nos cinemas, o filme Horas de Desespero. Jack Dyer, interpretado por Owen Wilson, não tinha como saber ou sequer imaginar que ao desembarcar no país ao sul do leste asiático, que seria seu novo lar e novo trabalho, iria colocar a vida de sua família e a sua própria vida em risco. Naquele mesmo dia acontece um violento golpe de Estado. O cantor Heriberto Nunes fará o show O Mar de Caymmi e o Meu, inspirado nos grandes sucessos de Dorival Caymmi, hoje no Teatro Alcione Nazaré. Participações especiais de Adão Camilo, Alessandra Loba, Camila Boeri, Cláudia Matos, Célia Sampaio e Stefânio Mesquita. Ingressos a R$20 a partir das 8 da noite. Nesta sexta-feira, a partir das 22 horas, no Porto da Gabi, no Aterro do Bacanga, é a vez do projeto Sexta do Vinil, com a equipe Radiola Reggae e Rádio Zion, e os DJs Joaquim Zion, Marcos Vinícius e Neto Miller, rolando os melhores reggaes de todos os tempos e os lançamentos diretamente do vinil ao vivo. No sábado, o melhor do blues com as bandas Altas Doses e os Carabinas. Palco livre para quem quiser participar. A partir das 9 da noite, no Bar do Porto Reviver. O Jota Quest, depois de quase 5 anos, se apresenta em São Luís neste sábado, na Casa dos Smiths, a partir das 21 horas. A festa contará ainda com a presença do DJ Gleidson Botelho e Panda S.A. No domingo, na Choupana, forró para relembrar com os grandes sucessos do grupo Limão com Mel, a partir das 18 horas. Aproveite bem o seu fim de semana. Até lá! E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal idifusora.com. Uma ótima sexta-feira e até segunda-feira. Pra passear, de mãos dadas namorar, vontade e desejo, soltos pelo lar. Era tudo tão bonito, amor só de nós dois.